Bem-vindo ao VadTube. Aqui o texto da lei ganha voz e destaque. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E aproveita, comenta aí qual lei você quer ouvir nos próximos vídeos. Lei número 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Título 1º. Do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Título 2º. Do condenado e do internado. Capítulo 1º. Da classificação. Artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Artigo 7º. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Artigo 9º. A comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá: Inciso 1º. Entrevistar pessoas. Inciso 2º. Requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. Inciso 3º. Realizar outras diligências e exames necessários. Artigo 9º. A. O condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Parágrafo 1º. A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Parágrafo 2º. A autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4º.
o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Parágrafo 5º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética. Parágrafo 6º. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, guardando-se material suficiente para a eventualidade de nova perícia nos termos do regulamento, vedada a sua utilização para qualquer outro fim. Parágrafo 7º. A coleta da amostra biológica será realizada por agente público treinado e respeitará os procedimentos de cadeia de custódia definidos pela legislação em vigor e complementados pelo órgão de perícia oficial de natureza criminal. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo 9º. A elaboração do laudo da amostra biológica coletada nos termos do parágrafo 7º será realizada por perito oficial. Parágrafo 10º. Nos casos dos crimes hediondos e equiparados, o processamento dos vestígios biológicos coletados em locais de crime e corpos de delito e a inclusão dos respectivos perfis genéticos no banco deverão ser realizados, se possível, em até 30 dias contados da recepção da amostra pelo laboratório de DNA. Capítulo 2º. Da assistência. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será: inciso 1º, material. Inciso 2º, a saúde. Inciso 3º, jurídica. Inciso 4º, educacional. Inciso 5º, social. Inciso 6, religiosa. Seção 2ª, da assistência material. Artigo 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Seção 3ª. Da assistência à saúde. Artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Parágrafo 4º. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como à mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover a assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. Seção 4. Da assistência jurídica. Artigo 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Artigo 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. As unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 2º.
Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Parágrafo 3º. Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Seção 5ª. Da assistência educacional. Artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Artigo 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Artigo 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Parágrafo 1º. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça ou Administração Penitenciária. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Parágrafo 3º. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas. Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Artigo 21-A. O censo penitenciário deverá apurar: inciso 1º, o nível de escolaridade dos presos e das presas. Inciso 2º, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos. Inciso 3º, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. Inciso 4º, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. Inciso 5º, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Seção 6ª, da assistência social. Artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Artigo 23. Incumbe ao Serviço de Assistência Social. Inciso 1º. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Inciso 2º. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Inciso 3º. Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Inciso 4º. Promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Inciso 5º. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Inciso 6º. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Inciso 7º. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Seção 7ª, da assistência religiosa. Artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes
a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa,